Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje é 16 de outubro, uma sexta-feira, né? Compensando a aula de segunda-feira que foi feriado. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de instalações elétricas. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre dimensionamento dos condutores, pelo menos vamos iniciar, né? Visto essa parte do dimensionamento, podemos dizer que vimos uma boa parte do dimensionamento de uma instalação elétrica. E nós começamos fazendo uma introdução a instalações elétricas, logo em seguida fizemos o dimensionamento dos pontos de luz, depois dos pontos de tomadas, vimos como dimensionar a corrente do circuito. Agora vamos, a partir da corrente, dimensionar a bitola adequada dos cabos, dos condutores. Então vimos praticamente aí quase todo o conteúdo que estava previsto para instalações elétricas. Se tivermos tempo, veremos como fazer o dimensionamento dos eletrodutos. Se não, nas próximas aulas, né, nas duas últimas, iniciaremos aí uma atividade em que será uma simulação de um projeto elétrico. Então, provavelmente na aula de número 9, eu passarei uma planta, estava previsto para hoje, mas eu achei melhor mostrar como dimensionar os condutores primeiro e aí deixar por último esse dimensionamento da planta, né, para tirar as dúvidas aí de modo geral e como proceder no dimensionamento a partir de uma planta. E aí, inclusive, já vai auxiliá-los a desenvolver o trabalho que foi solicitado, né, que é o dimensionamento de uma instalação elétrica de uma residência. Então, antes de dimensionarmos os condutores propriamente dito, vamos fazer uma introdução até chegar lá, né? Vamos primeiro entender alguns conceitos antes, para depois nós observarmos como é que é feito o dimensionamento da bitola dos condutores. E para isso vamos entender aí o conceito de resistência aplicada aos condutores. Então, nós já sabemos que a resistência elétrica é uma característica dos condutores, né? Todo material que conduz corrente elétrica, ele oferece uma certa dificuldade à passagem da corrente, a qual nós chamamos de resistência elétrica. E aplicando aqui a instalações elétricas, né, os materiais, os equipamentos que oferecem resistência elétrica são os próprios equipamentos das instalações e os condutores. Então, sendo mais específicos, né, já que nós estamos dimensionando as instalações elétricas, vamos levar em consideração aqui os condutores, né, os fios e cabos. Então, o fio e um cabo, apesar dele ser bom condutor de eletricidade, ele não é um condutor ideal, logo ele tem uma certa resistência, porém uma resistência muito baixa. Entretanto, essa resistência ela pode influenciar no projeto, porque essa resistência, como é característico da resistência elétrica, ela influencia na corrente. Quanto maior a resistência elétrica, menor é a corrente que flui por aquele circuito. E num condutor, a resistência elétrica ela está ligada a basicamente três fatores. Então, vamos observar aqui essa seção de um condutor. Temos um pedaço aqui de um condutor e vamos imaginar que por ele passa uma corrente elétrica, né? Então, essa corrente elétrica vai ser limitada à resistência desse condutor e a resistência ela é proporcional a uma característica do condutor, que é chamada de resistividade. Logo, todo condutor, todo material tem uma resistência específica, né? Uma resistência inerente àquele material que é composto deste condutor.
nós chamamos de resistividade, que nesta fórmula aqui vai ser representado pela letra Rho, pela letra grega Rho. Então, nós temos aqui que a resistência, que está representada pela letra R, vai ser proporcional à resistividade do material, que é uma característica do material, é proporcional também ao comprimento deste cabo, e essa informação aqui ela é muito importante para instalações elétricas, porque quanto maior o cabo, obviamente maior a resistência elétrica. Então, o cabo tendo esta dimensão, que está sendo mostrada aqui, ela vai ter uma resistência. Se o cabo, por exemplo, dobrar de tamanho, a resistência tende a dobrar de valor. Então, a resistência ela vai ser proporcional ao comprimento, que está sendo representado aqui pela letra L, e vai ser inversamente proporcional à área da seção transversal. O que é a área da seção transversal? Vamos imaginar que nós iremos dar um corte aqui nesse cabo, e essa superfície aqui é o que nós chamamos de área de seção transversal. Logo, a resistência ela vai ser inversamente proporcional à área de seção transversal. Isso quer dizer que se nós tivermos um condutor de bitola maior, diâmetro maior, a resistência tende a ser menor. Levando em consideração essa característica chamada de resistividade, que é inerente ao condutor, cada condutor tem a sua resistividade. Aí nós temos aqui alguns valores de resistividade. Então, por exemplo, para a prata nós temos o valor de resistividade de 0,016 ohm milímetro quadrado por metro. Isso quer dizer que para cada milímetro quadrado de área transversal, e levando em consideração um condutor de cobre de aproximadamente não, de 1 metro e de 1 milímetro quadrado, este material terá essa resistividade, de 1,6 miliohm ou 0,016 ohm. Isso para a prata. Para o cobre, a resistência é um pouquinho maior. Observe aqui, 0,179 ohm milímetro quadrado por metro. Isso quer dizer que 1 metro deste material, 1 milímetro quadrado, 1 metro deste condutor de 1 milímetro quadrado possui essa resistência. Observe que ela é maior em relação à prata. Isso quer dizer que a prata é melhor condutor de eletricidade do que o cobre, mas infelizmente não dá para fazer condutores de prata, Levando em consideração o custo-benefício, vamos fazer condutores de cobre. E levando em consideração aí uma outra substância, ou um outro elemento químico, na verdade um elemento, alumínio. Se nós tivermos aí um condutor de alumínio, a sua resistência é um pouquinho maior, 0,280 ohm milímetro quadrado por metro. Então, dá para ser utilizado, esses três materiais como condutores, porém, devido ao custo-benefício, é melhor utilizar o cobre e o alumínio. Então, esses são os dois principais condutores de cobre e condutores de alumínio. Fazendo a diferenciação aí entre o que é um fio e o que é um cabo, acho que nós já comentamos a respeito disso antes, mas não custa nada lembrar. O fio é composto de um único condutor. Logo, a imagem aqui mostra um exemplo de um fio que possui apenas um único condutor e um condutor que possui
Vários fios recebem um outro nome, recebem o nome de cabo. Então, fio e cabo são coisas diferentes. Fio possui um condutor e o cabo é formado por vários condutores ou vários fios. Como é o exemplo desta imagem aqui, ó. Então, aqui é uma imagem vista de frente, né, do fio, e a imagem, uma vista frontal, uma imagem vista de frente de um condutor em corte. Os condutores, eles são protegidos por um revestimento, o qual nós chamamos de isolação. Então, a isolação é essa capa protetora, né, que impede a passagem da corrente elétrica ou o contato acidental com o condutor. Nós chamamos de isolação. E quando o condutor não tiver isolação alguma, nós chamamos esse condutor de condutor nu. É o caso, por exemplo, dos condutores utilizados aí para malha de aterramento, né, que eles normalmente são condutores nus. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida até agora? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar algo? Professor, pode retornar lá a parte da fórmula do slide anterior? Chegou um pouco tarde aqui. Vamos essa daqui? Isso. Diga aí. Tem alguma dúvida com relação a ela? Na verdade, a gente já cheguei no meio da explicação, né? Essa fórmula nós não iremos utilizar. Aqui é apenas para... Desculpa, é a título de informação essa fórmula. Essa fórmula, ela representa a resistência de um material, mostra do que é composto a resistência, o que influencia na resistência de um material, de um condutor. Então, o que influencia na resistência de um condutor é uma característica do material chamada de resistividade, nós representaremos pela letra grega ρ. Depende do comprimento do material, do condutor, e depende da área deste condutor, esta área aqui, ó, a área da seção reta. Então, essa fórmula quer dizer que quanto maior a resistividade do material, maior a resistência, como é o caso desses exemplos aqui, ó. Então, o cobre tem uma resistividade maior do que a da prata, logo ele tem uma resistência maior. O alumínio tem uma resistividade maior do que o do cobre, logo ele tem uma resistência maior. Então, a resistência ela é em função da resistividade e é em função do comprimento. Quanto maior o comprimento, maior é a resistência, é diretamente proporcional. E é inversamente proporcional à área de seção transversal daquele condutor. Isso quer dizer que quanto maior a área, menor a resistência deste condutor. Então a fórmula quer dizer isso, mas nós não iremos utilizar aqui essa fórmula nos nossos dimensionamentos. Aqui é apenas para entendermos aí do que depende a resistência de um condutor, né? Essa informação é importante porque nós veremos mais à frente que quanto mais longo o circuito, maior a resistência que ele vai oferecer à passagem da corrente. E isso vai influenciar na bitola do condutor. Então isso é importante, vai ser importante nesse momento. Nós não utilizaremos essa forma, mas é importante ter esse conceito em mente do que influencia na resistência de um condutor. Obrigado, professor. Professor, mas você acabou de falar aí que é inversamente proporcional o comprimento em relação
resistividade, a resistência do condutor. Isso aí que eu não entendi. Quer dizer, se a área for maior, a resistência é menor? Se a área for maior, a resistência é menor. E aí você, já no segundo exemplo, aí você já falou o inverso disso aí. Não estou entendendo. Que eu falei que a área, quanto maior a área, maior a resistência do material? Sim, isso aí. Não, você falou que quanto maior a área, menor a resistência do condutor. Isso. E quanto maior a área, maior a resistência do material. É isso que eu não entendi. Entendeu agora? Talvez eu tenha, então, me confundido nas palavras, né? É porque eu tenho essa mania mesmo de confundir as palavras, né? Falar, às vezes, uma palavra que eu não queria falar, mas é isso. A resistência, até pela fórmula dá para entender, né, que a resistência do material, ela vai ser diretamente proporcional com quanto maior o comprimento, maior a resistência. E inversamente proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, menor a resistência. Então, se eu falei de uma outra forma, peço desculpas aí, mas não era essa a intenção. A intenção de falar é o que eu falei agora, que ela é inversamente proporcional à área. Então, nós temos condutores com isolação, né, que eles são isolados, tem um material isolante, né, protegendo o condutor, e a depender de quantos cabos ou quantos cabos isolados ou cabos com isolação nós tivermos dentro de um invólucro, nós podemos nomeá-lo da seguinte maneira. Quando nós tivermos um único condutor em que ele está, quando nós tivermos um condutor, quando ele estiver protegido por um único isolante, nós damos o nome deste condutor de condutor isolado, que é o exemplo aqui da imagem, né? Só tem uma capinha protetora, vamos assim dizer. Quando nós tivermos aqui duas capinhas protetoras, nós chamaremos esse cabo de cabo unipolar. E observe neste outro exemplo que nós temos dois condutores dentro de um único invólucro. Dois condutores isolados dentro de um único invólucro. Logo, nós chamaremos este cabo de cabo multipolar. Então, o cabo multipolar ele pode conter dentro do invólucro, né, dentro desta outra isolação, dois condutores, né, o cabo bipolar, três condutores, o cabo tripolar ou mais, né? Cabo multipolar pode se entender como sendo acima de 3 também, 3 ou mais. Com relação ao material dos condutores, então este material ele é normatizado pela NBR 5410 e o que a norma sugere, quer dizer, o que a norma obriga a utilizar são cabos ou de cobre ou de alumínio. Porém, os cabos de alumínio possuem algumas restrições no seu uso. Então, uma das restrições é com relação à corrente que o cabo suporta. Então, tem umas restrições relacionadas à corrente. De uma maneira geral, os cabos de alumínio eles têm algumas desvantagens em relação ao cobre. Então, a primeira delas, como nós vimos, é com relação à resistência do material, né? Então, ele tem uma resistência muito maior do que a do cobre, então já é uma desvantagem. Uma outra desvantagem é com relação
as características mecânicas do alumínio. Então, em relação ao cobre, né, o alumínio ele se rompe com mais facilidade, então é uma desvantagem mecânica. Uma outra desvantagem que está relacionada ainda com a desvantagem mecânica é a questão aí das conexões. Então, as conexões desses cabos, eles podem se soltar com mais facilidade ou se soltar ou proporcionar folgas com mais facilidade do que o cobre. Então, são por esses motivos que ele tem o seu uso restrito. Então, quem tiver alguma curiosidade a respeito dessas restrições, né, quais são as condições para o uso dos cabos de alumínio, você pode consultar aí a NBR 5410 no item 6.2.3.7 e lá a norma vem dizendo quais são os critérios para se utilizar o cabo de alumínio. Com relação à isolação dos cabos, a isolação ela depende do nível de tensão ao qual esse cabo estará submetido. As tensões que nós iremos lidar aí normalmente em instalações residenciais são tensões aí na casa dos entre 127 a 380, então, mais ou menos aí nesses níveis de tensões. Logo, a isolação ela tem que suportar estes níveis. E normalmente as isolações para instalações residenciais elas giram em torno aí, as isolações do cabo giram em torno aí de 750 volts. Elas suportam em tensões de até 750 volts. E o isolante ele pode ser feito de vários materiais diferentes. Nós podemos destacar aí 3 materiais diferentes: o PVC, que é o cloreto de polivinilina, o EPR, a borracha de etileno propileno, e o XLPE, que é o propileno reticulado. Então nós temos aí 3 materiais isolantes, cada um com suas características. Então uma das características, né, com relação à temperatura de operação. E isso aqui é importante, porque nós veremos mais à frente que para dimensionar uma instalação elétrica, nós temos que levar em consideração também o isolante do cabo, né? Então, nós temos que levar em consideração qual o material isolante daquele cabo. Se vai ser de PVC, se vai ser de EPR, se vai ser de XLPR, HEPR. Então, nós temos que saber qual tipo de isolante aquele condutor tem para dimensionar adequadamente a instalação. Então, falando a respeito aí de algumas características de cada um destes... Professor, qual é essa fita isolante PVC? É aquela que tem que é tipo 2 adesivos que você tira um para depois você... Ah, sim, ó. Esses materiais isolantes que eu estou me referindo, eles não são, não é o material da fita isolante. É o material que compõe a proteção do cabo aqui, ó. Essa borracha aí. Ah, entendi. Né? Esse cabo aqui tem uma borrachinha, ou tem um plástico. Não é nem plástico nem borracha, né? É uma outra substância. Aí quais são as substâncias? Podem ser PVC ou os outros isolantes que eu acabei de mostrar aqui. Então, não diz respeito a fita isolante, não, esse isolante. Beleza? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Então, dentre os condutores mais utilizados, né, dentre os 3 isolantes aqui, os tipos de isolação dos condutores, os mais utilizados aqui para residência são os de PVC. Né, já atende muito bem aí
as instalações no âmbito residencial. Porém, ela tem algumas desvantagens em relação aos demais, né? Mas que para residência já está de bom tamanho. Então, uma característica desse tipo de cabo é que ele não propaga chama, porém ele emite gases tóxicos, né? Não vai pegar fogo, mas em compensação emite gás tóxico. Outra característica é com relação à temperatura que ele suporta. Então, em funcionamento normal, o isolante, a isolação de PVC, suporta uma temperatura máxima de 70 graus. Ao medir lá a temperatura do cabo, se vier até 70 graus, tá bom, né? Acima de 70 graus, o cabo já começa a perder as suas propriedades isolantes e pode resultar aí em falhas, né, em fugas de corrente, em choques. Então, no funcionamento normal, o cabo de PVC ele não pode ultrapassar 90 graus. Em sobrecarga, até 100 graus. Em sobrecarga, como? Vamos imaginar que você tenha projetado um circuito de tomadas e para esse circuito de tomadas você projetou aí uma corrente de projeto ou uma corrente nominal de 5 amperes. Aí você viu que por aquele circuito vai passar uma corrente de 5 amperes, é o previsto, né? Aí, a partir desta corrente, você vai dimensionar a bitola do cabo. Mas aí vamos imaginar que você tenha acrescentado aí vários equipamentos a este circuito de tomadas que não estava previsto e a corrente acabou indo para 10 amperes. Ao invés de 5, a corrente agora que circula pelaquele circuito é de 10 amperes. Então, a corrente acima do que foi projetado, 5 amperes. Aí, neste caso, nós poderemos considerar essa situação como uma situação de sobrecorrente, ou seja, uma corrente alta. Ou uma situação de sobrecarga, porque nós temos mais cargas do que havíamos previsto, né? Uma potência além do que nós havíamos previsto. Então, está com sobrecarga e sobrecorrente. Então, nestas condições, o cabo tende a aquecer mais, porque a corrente vai ser maior e nós sabemos, né, lá da eletricidade básica, que um dos efeitos da corrente é o efeito Joule, né, a geração de calor quando a corrente passa por um condutor. Se a corrente vai ser maior, né, essa geração de calor vai ser maior, porque o calor gerado é proporcional à corrente. Isso vai influenciar no funcionamento do cabo. Então, em sobrecarga ou sobrecorrente, este cabo de PVC ele está projetado para receber para suportar uma temperatura máxima de 100 graus Celsius. Lembrando que esta condição de sobrecarga ela tem que ser uma condição temporária, né? Não é uma condição para ser usada para o resto da vida. Você projetou o circuito para 5 amperes, mas aí você colocou muito mais equipamentos depois do que estava previsto, e aí vai ficar para sempre com esses equipamentos. Não é para acontecer isso. Uma condição de sobrecarga é uma condição excepcional, né? Então, se é excepcional, é para acontecer por um período e depois voltar ao normal. Então, nessas condições, o cabo até que suporta 100 graus. E na condição de curto-circuito, a temperatura máxima é de 160 graus. Nós sabemos que na condição de curto-circuito, a corrente agora é muito alta. Falando aqui a respeito do curto-circuito, né? Quando fala curto-circuito, a gente pensa logo em estouro, explosão, fogo, faísca. Mas curto-circuito, por definição, não é necessariamente isso, né? Isso é um efeito do curto-circuito. Então, o que é o curto-circuito? Vamos imaginar que nós temos aqui um circuito de tomadas. Então, vamos imaginar que seja uma tomada que vai alimentar um equipamento.
Aqui uma outra tomada que vai alimentar um outro equipamento. Aqui mais uma tomada e assim vai, né? Quantas tomadas tiver lá naquela residência. Então, cada tomada alimentando o equipamento vai passar uma determinada corrente. Vamos imaginar que a corrente que passa por aqui é uma corrente de 2 amperes, né? Todos os equipamentos estão ligados, está passando uma corrente de 2 amperes. E aqui é a fonte, né? Boa noite, professor. Cheguei tarde, mas cheguei. Acompanhando aí. Então, o que é o curto-circuito? Vamos imaginar que, de alguma forma, né, esse condutor aqui de cima acabou tocando no condutor de baixo. O fase, por exemplo, tocou no neutro. Então, nesta condição, a corrente que antes fluía para as tomadas, normalmente, né, com a corrente de 2 amperes, ela vai deixar de passar pelas tomadas e vai seguir esse atalho aqui, ó. Então, o que é o curto-circuito? O curto-circuito é uma espécie de atalho, como o nome já está indicando, né? É um caminho curto que a corrente vai seguir no circuito. Então, ao invés de seguir normalmente para o circuito, para os equipamentos, que tem uma determinada resistência, a corrente ela tende a passar por este caminho que tem uma resistência muito baixa. Então, a corrente ela não vai ser boba, ela não vai deixar de passar por um local que tem menos resistência para passar por um local que tem mais resistência, né? Que são os equipamentos. Então, a corrente passa por aqui e como a resistência é muito baixa, né, eu estou tocando aqui o fase com o neutro, a resistência é muito baixa, a corrente tende a ser muito alta, né? Aí, pelo menos na teoria, nós dizemos que nessa condição a corrente tende ao infinito, ela sobe muito e tende ao infinito. Claro que não vai alcançar o infinito, né? Até porque não alcança, não é possível alcançar. Mas se o cabo se portasse, a corrente tenderia a aumentar muito, né? Muito. Se antes era 2 amperes, a corrente nominal passaria para 10, para 100, para 1000, para 2000, para 10.000 amperes, até o cabo não suportar mais. Então, se a corrente influencia na temperatura do cabo, quanto maior a corrente, maior a temperatura, e vai chegar no momento que o cabo vai acabar se fundindo, né? Vai acabar derretendo. E aí pode surgir os efeitos secundários, né? Que é uma explosão, que é a faísca, essas coisas. Mas, como eu falei, o curto-circuito não é necessariamente essas situações, né? Esses efeitos. O curto-circuito, a definição dele é que é um caminho curto entre, entre os condutores e a fonte. Beleza? Então a corrente aqui vai muito alta, e como ela é muito alta, a temperatura do cabo tende a aumentar. Então, na condição de curto-circuito, o cabo de PVC tende a suportar aí, no máximo uma temperatura de 160 graus. Então, suporta esta temperatura por um tempo muito curto, né? Porque a condição de curto-circuito ela acontece também num tempo muito, muito rápido. E aí, pode ser que o cabo não suporte e acabe se fundindo. Felipe está perguntando aqui, o diâmetro do cabo influencia em alguma coisa na temperatura? Influencia, a gente vai ver, nós iremos ver mais à frente, né, o dimensionamento da bitola do cabo, que a bitola do cabo ela é em função da corrente que passa pelo circuito. Então, imagine, já adiantando, né, o que eu vou falar, imagine que o condutor seja um tubo com água, né? É bom a gente sempre fazer a comparação da eletricidade com a água. Então aqui está fluindo uma certa quantidade de água. E essa água, obviamente, faz uma pressão aqui, ó, nas paredes do tubo, né? Então tem uma pressãozinha aqui, né, empurrando os tubos. Indo para frente, então a água também sai com uma determinada pressão, determinada vazão. E aí imagine que você vai passar este mesmo volume de água agora num condutor de diâmetro menor.
Então, ao invés de ter aquele diâmetro maior, vai ter um diâmetro menor, o mesmo volume de água. Então, a pressão neste condutor ou neste tubo, né, já que nós estamos fazendo a comparação com a água, vai ser muito maior. Por quê? Porque o tamanho do tubo, o diâmetro do tubo diminuiu. Então, a pressão vai ser muito maior sobre esse tubo. Fazendo a comparação com a eletricidade, é como se nós estivéssemos reduzindo o tamanho do cabo, mantendo a mesma corrente. Qual a consequência disso? O aumento da temperatura no cabo. Então, o diâmetro influencia sim na temperatura. Quanto menor o cabo, né, para uma determinada corrente, mais ele vai se aquecer. E esse aquecimento acaba gerando desperdício na instalação elétrica. Então, o aquecimento é o efeito Joule. Você está queimando a eletricidade, vamos assim dizer, perdendo energia, queimando energia. Então, ao invés de você pagar energia para você assistir uma televisão ou carregar o seu celular, você vai pagar energia para aquecer o cabo, para aquecer o fio da sua casa, os condutores, né? Então, você está perdendo energia. Quanto menor o diâmetro, mais ele se aquece, mais você perde dinheiro e mais se desperdiça energia. Conseguiu entender aí, Felipe? Beleza. Então, falando aí sobre o diâmetro dos condutores, né? Logo no início eu falei que a resistência do material ela varia com a resistividade, com o comprimento e varia com a área de seção transversal deste condutor. Então, a área de seção transversal nós iremos entender, né, como sendo esta superfície, aqui a área desta superfície. Vamos cortar o cabo e essa parte que nós cortamos, esta superfície, nós chamaremos de área de seção transversal do cabo. E como é a área, né, já que a área ela é medida em ou metros quadrados, né, como no caso de uma área grande, como por exemplo o piso de uma casa, ou para áreas menores, né, não é interessante medir em metros quadrados, né, pode ser centímetros quadrados, ou então milímetros quadrados, que é o caso dos cabos, né, já que nós temos uma área bem pequenininha, bem reduzida, é mais adequado nós medirmos em milímetros quadrados a área de seção transversal do cabo. Então, daqui para frente, quando eu me referir aí à bitola do cabo, eu irei me referir à área de seção transversal em milímetros quadrados. E aí, falando a respeito das dimensões mínimas, isso aqui é importante, viu, pessoal? É importante tanto para o dimensionamento das instalações, importante tanto para o trabalho de vocês, importante tanto para as nossas atividades que nós iremos fazer e também para possíveis perguntas da avaliação, né? Mas o mais importante mesmo é você ter ciência disso para aplicar na prática. Então, nós já sabemos que nós temos aí no mínimo 4 condutores no circuito, né? Nós temos o condutor fase, o condutor neutro, o condutor de retorno e o condutor de proteção, o condutor de aterramento. Logo, o que a norma fala a respeito da seção dos condutores, ou seja, qual a bitola mínima para cada um dos circuitos. Nós vimos que a instalação é dividida em circuitos. Então, nós temos aí um circuito para iluminação e um circuito para tomadas, que eu vou chamar aqui de circuito de força. O circuito de tomada também é conhecido como circuito de força. Então, para o circuito de iluminação, a norma diz que a bitola mínima para este circuito é de 1,5 milímetro, um cabo ou um condutor de 1,5 milímetro. Isso quer dizer que se o circuito for pequeno, se a instalação for pequena, provavelmente a corrente que vai passar por ali é pequena, é muito baixa. Então você pode utilizar um condutor de bitola reduzida.
Mas é qualquer condutor, qualquer cabo, não. A norma diz que o mínimo é de 1 metro ou de 1,5 mm. Mas tem mais, entre aspas, fino do que esse? Tem de 0,75, tem de 1 mm, tem cabos menores, de bitolas menores. Mas a norma não permite que você utilize estes cabos para a iluminação. O mínimo para a iluminação é de 1,5 mm. Pode utilizar maior? Pode, mas aí, se você não dimensionou, se você não fez nenhum cálculo, talvez você esteja superdimensionando ou jogando dinheiro fora, né? Não haveria necessidade de utilizar um cabo 2,5 para alimentar só um pontinho de luz, né? Só um biquinho de luz, como se diz no ponto popular, né? Então, não há necessidade de utilizar um cabo de 2,5 para um único ponto de luz. Então, vamos utilizar o mínimo que a norma permite, 1,5 mm. E para os circuitos de tomada, a norma especifica cabos de 2,5 mm. Então, você vai encontrar muito por aí instalações mal dimensionadas em que os cabos das tomadas, os cabos do circuito de força, estarão sendo feitos com cabos de 1,5. Então, a norma permite? Ela não permite essa situação. Você tem que dimensionar no mínimo 2,5. Lembrando que esse aqui é o mínimo. Mas o mínimo, com certeza, né, de verdade, é o mínimo dimensionado, calculado. Então, se o circuito for muito grande, tiver muitas tomadas, equipamentos muito potentes, talvez o de 2,5 não seja adequado, que é o cálculo que nós iremos utilizar mais à frente, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, você dimensionou para um determinado circuito de tomadas e vai passar uma determinada corrente. Se o valor calculado, né, der um mínimo maior do que 2,5, você não pode utilizar o 2,5. O mais adequado aqui é um cabo de 4 milímetros, então o mínimo tem que ser 4 milímetros que foi dimensionado. Mas você dimensionou, é possível utilizar um de 2,5, você utiliza. Dimensionou, mais uma vez, e o meu resultado diz que eu posso utilizar um de 1,5. Pode? Na teoria, até poderia, porque você dimensionou daquela forma, poderia usar, mas a norma não permite. A norma diz que para circuitos de força, circuitos de tomada, o condutor fase tem que ter no mínimo 2,5 mm. O Felipe está falando aqui, né? Professor, fui fazer um abajur aqui e usei um cabo muito fino, aí não acendeu a lâmpada. Por que isso aconteceu? E quando eu usei um cabo maior, acendeu de boa. Porque, provavelmente, Felipe, é porque está relacionado com a resistência do cabo. Se for um cabo muito fino, boa parte da energia está sendo consumida no cabo. Aí a corrente ela tende a diminuir e essa corrente talvez não seja suficiente para a lâmpada iluminar, né? Não deve ter acontecido isso. Você utilizou um cabo fino demais, ele consumiu boa parte da energia, deu uma queda de tensão ali e, e não alimentou direito a lâmpada. Pode ter sido isso, né? Eu vou mostrar mais à frente um desenho. Esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, ele explica essa situação, ó, Felipe. Foi o Felipe que falou? Não. Esse desenho que eu vou mostrar mais à frente, ele explica essa situação. Se você usar um cabo de bitola muito fina, muito pequena, boa parte da energia vai ser consumida e o que vai chegar aqui na lâmpada, que é a carga, é uma corrente reduzida e uma tensão reduzida também. Haverá uma queda de tensão. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, esses são as bitolas mínimas para estes circuitos, para o condutor fase. E o condutor neutro? O condutor neutro, eu posso utilizar uma bitola diferente? O que a norma diz é o seguinte, ó, que o neutro ele deve seguir o mesmo dimensionamento do condutor fase. Pronto. Então, por base, vamos seguir o que a norma determina. Então, se você dimensionou um circuito de tomadas, né, e viu que
dava para ser utilizado um cabo de 2,5, então será um cabo de 2,5 para a fase e para o neutro. Aí, Francisco Magalhães ainda fala aqui depois, né? Mas não era para derreter ou superaquecer. É, aí é uma boa pergunta, né? Desculpe aí. Provavelmente deve ter aquecido, mas não ao ponto de romper o cabo, não ao ponto de derreter o cabo, ou de fundir o cabo, né? Pode ter aquecido, mas não ao ponto de fundir o cabo, ou fundir a isolação do cabo. E para o condutor de proteção, o terra, quais são as bitolas adequadas? A norma diz o seguinte, aqui, para condutores que tenham bitolas até 16 milímetros, né, com fase até 16 milímetros, o condutor de proteção, ou seja, o condutor utilizado para o sistema de aterramento, ele segue o tamanho da fase. Então, mais uma vez, para o circuito de tomadas, você dimensionou lá o fase com 2,5, então fase vai ter 2,5, o neutro 2,5, todos 2,5, e o condutor de aterramento 2,5 também, porque ele segue a especificação para o condutor fase, né? Já que 2,5 é menor do que 16 milímetros, aqueles condutores menores que iguais ou menores que 16 milímetros quadrados, o condutor de proteção segue o tamanho do fase. Eu estou entendendo. É cansativo mesmo, né? Mas na sexta-feira. E se o condutor tiver uma bitola entre 16 e 35 milímetros, o fase, né? Se o fase tiver entre 16 e 35 milímetros, ainda assim continua sendo igual ao condutor fase. E se o condutor fase tiver uma área maior que 35 milímetros, aí sim nós poderemos utilizar um condutor menor, né, de bitola menor, para o condutor de aterramento ou condutor de proteção. Nesse caso, a norma diz que pode utilizar um valor igual à metade, até a metade do condutor fase. Com relação às cores, que a norma fala com relação às cores. Para o neutro, né, ela determina que o neutro tem a cor azul, então o neutro tem que ter cor azul, azul claro, na verdade, né? É azul claro. O condutor de proteção teria que ser verde e amarelo, mas na falta do verde e amarelo, ela permite utilizar o condutor verde. E para o fase, ela diz que qualquer cor, com exceção, contanto que não seja ou azul, que é para o neutro, ou verde, que é para Professor, eu queria tirar uma dúvida aí. o verde, que é para o de proteção. Oi, pode falar. Qual a diferença, professor, do condutor neutro e o condutor de proteção? Porque assim, lá a gente trabalha da seguinte forma. O condutor neutro, que é o azul, vamos ir para o ditado popular, terra, a gente também utiliza o condutor de proteção também, que é o amarelo, que é o verde, que é um sol, como também o aterramento, ou seja, como proteção também. E nesse caso, qual a diferença de um para o outro? Que aí agora eu fiquei falando dessa questão do condutor neutro e o condutor de proteção. Então, o condutor neutro, a gente vamos entender assim, de uma forma bem grosseira, como sendo uma espécie de retorno da fase. O neutro, para a gente entender o que é esse neutro, de onde é que surge o neutro, seria interessante
uma aula de máquinas elétricas antes, né? Para você entender como é que funciona um gerador ou um transformador trifásico. Um gerador trifásico ou um transformador trifásico. Vamos levar em consideração um transformador trifásico, que é o transformador de distribuição, né? Que é o transformador que tem lá nos postes, que transforma a energia que chega até a nossa residência. Então, no secundário daquele transformador, nós temos 3 bobinas. Então, teremos 3 bobinas lá no secundário do transformador, que estarão ligadas em uma configuração que nós chamamos de estrela. Explicar o que é uma ligação estrela, o que é uma ligação delta, como é que funciona o circuito trifásico neste momento, não é o momento mais adequado. Aí você terá que estudar em outra disciplina, como por exemplo em máquinas elétricas, que lá explica bem o que é um sistema trifásico, como é que ele se comporta. Mas vamos imaginar que aí seja o secundário do transformador, né? O transformador tem uma parte primária, um lado primário e um lado secundário. Então lá no secundário, cada perna dessa daqui do transformador, né, ou seja, cada terminal aqui da bobina do transformador corresponde a uma fase. Então, aqui é uma fase do transformador, aqui é uma outra fase do transformador. Vou deixar assim mesmo, uma linha reta. Então aqui sai outra fase do transformador. E aqui mais uma fase do transformador. 3 fases. É um circuito trifásico. Este ponto central, aqui, ó, que é o ponto que eu liguei aqui, essas 3 bobinas, é o que nós chamamos de neutro. É o ponto neutro do transformador. Neutro por quê? Porque se você pudesse medir a tensão aqui nesse ponto, a tensão aqui é de 0 volt. Uma tensão de 0 volt. Se nós pudéssemos medir a tensão entre esta fase e o neutro, nós veríamos que a tensão é 220 entre fase e neutro aqui, ó. Vou medir entre fase e neutro, nós encontraríamos aí um potencial de 220 volts, uma diferença de potencial, uma tensão de 220 volts. O ponto neutro aqui tem um potencial de 0 volt. Então, a princípio, o neutro é aquele condutor que tem um potencial de 0 volt. O potencial dele é 0. Mas ele é a mesma coisa que terra, ele é a mesma coisa que condutor de proteção. Não, o neutro é uma coisa, o condutor de proteção é outra. O condutor de proteção vai ser ligado à terra. Então, vamos imaginar que seja a terra, né? Aí nós teremos uma haste aqui, ó, presa aqui à terra, e um condutor aqui, ó. Pronto. Por definição, nós dizemos que a terra tem um potencial de 0 volt também. Um potencial de 0 volt. Aí o que é que nós iremos... Qual a diferença entre o 0 volt do neutro e o 0 volt do terra? Com relação ao potencial, nesse momento não tem diferença nenhuma, os dois são 0 volt. Mas possa ser que, devido a algum problema na rede, o neutro tenha uma tensãozinha aqui, ó, que não é mais 0 volt, é 5 volt. Se for que seja 5 volts, é porque apareceu 5 volts, ou algum desequilíbrio da rede, por exemplo, faltou uma fase, aí isso já provoca um desequilíbrio na rede. Ou então, tem muito equipamento numa única fase, né? Aí uma fase está sobrecarregada, isso provoca também um desequilíbrio. Aí vamos imaginar que no final das contas,
esse desequilíbrio acabe gerando aqui no neutro 5 volts. Lembre que o neutro era para ser neutro, era para ter 0 volts, mas nesse momento ele não tem. Então, se nós ligarmos um equipamento, esse equipamento, ao invés de ficar submetido a uma tensão de 220 volts, né, entre fase neutra, ele vai ficar submetido a uma tensão de 215 volts, porque a diferença de tensão que chega nele. Então, ó, a corrente ele vai lá, sai, por exemplo, do fase, passa pelo equipamento e volta para o neutro, né? Porque o neutro aqui vamos entender como sendo uma espécie de retorno da fase. A corrente ela sai da fase, passa pelo equipamento e depois chega ao neutro. Mas o neutro não tem 0 volts, ele tem 5 volts. Então, para que nós possamos garantir que o neutro tenha 5 volts, o que é que nós temos que fazer? Ó, vamos pegar um fiozinho aqui, ó, e ligar a terra. Aí, quando eu fizer essa ligação, o neutro agora fica com o mesmo potencial que a terra. Ele fica com um potencial de 0 volt. Por quê? Porque eu fiz essa ligação do neutro, que estava com 5 volts, para a terra, que tem, por definição, um potencial de 0 volt. Então, o circuito aqui é diferente. O neutro ele é como se fosse a espécie de retorno da fase, e o neutro, o proteção, o cabo de proteção, que é o de aterramento, ele serve para equipotencializar, que nós chamamos de equipotencialização. Equipotencializar é o mesmo que deixar todos os pontos aqui ó, com o mesmo potencial. Qual é o potencial? 0 volt. Ele serve para isso. O condutor de proteção ele serve para equipotencializar. Ou seja, deixar todos os pontos com 0 volt. Né? Nós temos uma máquina, né? A máquina ligou aqui o 220 a fase na máquina e o neutro na máquina. Só que, de alguma forma, a fase está tocando aqui na carcaça. Logo, a carcaça vai ficar submetida a um potencial de 220 volts. Se você tocar nela, você vai tomar um choque, né, referente a essa tensão de 220 volts. Para que isso não aconteça, nós pegamos a carcaça e ligamos ao condutor de proteção. Para quê? Para garantir que ao invés de ficar com 220, esta parte metálica fique com 0 volt, ou seja, fique igual, né, ou equipotencializada com o potencial da Terra. Não sei se você conseguiu compreender a questão da diferença entre o neutro e o condutor de proteção, mas resumidamente é isso, né? O neutro é como se fosse uma espécie de retorno da fase e ele tem que ser 0 volt, mas nem sempre é 0 volt. E o condutor de proteção é um condutor que está, de certa forma, ligado à terra, que tem um potencial também de 0 volt. Ele serve para deixar todos os pontos da rede com o mesmo potencial de 0 volt. Deixa eu ver. Francisco Magalhães falou que está ouvindo aí o neutro e o negativo e a proteção e aterramento. De deixar meio confuso mesmo, né? Mário Sérgio falou, então o cruzamento das 3 fases se faz no neutro, é isso, né? Na verdade é o cruzamento das bobinas, né? A intersecção das bobinas, elas ligam-se desse ponto aqui, que forma o neutro. Então, voltando aqui para as cores, o condutor fase, ele tem que ter uma cor diferente do condutor neutro e o condutor de proteção. O que a norma sugere é que seja, por exemplo, a cor preta na falta da cor preta, na cor vermelha. A norma fala ainda que se você não tiver as cores que ela sugere, você pode utilizar qualquer cor, até mesmo o neutro, né, o azul, que é do neutro, ou o do verde, que é proteção, contanto que você identifique os cabos, né? Desliga o microfone, Anderson. Eu vou trazer na próxima aula
acabei esquecendo de colocar aqui o item da norma que fala sobre isso, mas para não ficar essa dúvida, né, para achar que não é eu que estou inventando, o professor está inventando, não, está lá na norma, eu vou procurar na norma e trago para vocês na próxima aula o item da norma que fala sobre esta observação, que pode ser qualquer cor, contanto que você identifique os cabos. Alguma pergunta até aí, pessoal? Alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta, professor. Diga. Você poderia me esclarecer assim, porque pode parecer até uma pergunta boa, mas é uma curiosidade que eu tenho. É que os eletrodomésticos e nem lâmpada, nada acende sem o funcionamento do nêutron, entendeu? Por que isso acontece? Se é a fase que alimenta todos eles, porque o nêutron é um, tipo assim, um principal fator que faz com que eles funcionem. Entendi. Deixa eu ver se eu acho um lugar aqui. Esse aqui mesmo. Por quê? Aí é uma questão de eletricidade básica, que quando a gente estuda lá eletricidade básica, às vezes até passa despercebido quando a gente estuda isso aí. Mas lá em eletricidade básica está o conceito mais básico do curso todo, né, para você conseguir entender o que é esse fenômeno da eletricidade. Lá tem aquelas noções lá que vai te esclarecer muita coisa. Então, isso está relacionado com a eletricidade básica, a eletricidade 1. E por que que o fase sozinho ele não acende uma lâmpada ou então não faz qualquer equipamento funcionar? Ele precisa deste outro condutor para poder funcionar. Porque para que surja uma corrente elétrica, é necessário que haja diferença de potencial. Então, quando eu fiz a revisão de eletricidade básica agora, na revisão não, uma espécie de reforço, logo no início das aulas, com o pessoal que estava entrando, eu falei sobre isso, a questão da diferença de potencial. Então, vamos dar o exemplo do passarinho, né? Então, por que que o passarinho não toma choque quando ele está pendurado lá em um fio? Lá não está correndo 220 volts, lá tem um potencial 220, realmente. Mas ele não toma um choque por quê? Porque não existe diferença de potencial entre as patas. Então, essa pata aqui está no potencial 220 e esta outra pata está no potencial de 220. E aí nós temos uma fórmula em física que diz que a diferença de potencial, que eu vou representar aqui por ΔU, né? ΔU é diferença, U é potencial. A diferença de potencial é igual ao potencial do maior, vou chamar aqui de potencial A, menos o potencial do menor. Vou chamar aqui de potencial B. Então, a diferença de potencial, neste caso, vai ser igual a... Qual é o potencial maior? Ou o potencial da pata A? Aqui é a pata A e aqui é a pata B. A pata A está no potencial de 220. E a pata B está no potencial de 220 também. Então, 220 menos 220 dá zero. Então, no final das contas, não existe diferença de potencial. O importante é ter diferença de potencial. Quando não tem diferença de potencial, não surge um outro fenômeno que nós chamamos de corrente elétrica. Não surge a corrente elétrica. Por quê? Porque não existe diferença entre os potenciais. Agora, se por acaso ele tocar no poste aqui, ó, vamos imaginar que as fórmulas estão no lugar errado. Vamos fazer um outro passarinho. Então, aqui é o poste, um urubu, né? O urubu que é mais ousado, que pisa aqui e pisa aqui no poste, ó. Então, ele tocou aqui, ó. Então, o poste está engastado lá na terra, né? Que, como eu acabei de falar, tem um potencial de 0 volt. O solo tem um potencial de 0 volt. Isso quer dizer que o poste aqui também
tem um potencial de 0 volt, porque ele está engastado na terra. Então, o poste aqui está com 0 volt, e se ele tocar aqui no poste, aí ele corre esse risco de levar um choque. Por quê? Porque essa pata aqui, ó, que é a pata A, né? Essa daqui, está no potencial de 220, e a pata B está no outro potencial, que é 0 volt. Então, segunda forma, né, a diferença de potencial é igual ao potencial maior, que é 220, que é a pata A, menos o potencial menor, que é 0 volt. Aí, como ele está com uma diferença de potencial de quanto? 220 menos 0 dá 220. Aí nós temos uma diferença de potencial ou tensão de 220 volts. Aí não confundir aqui as palavras, viu? Potencial é uma coisa, diferença de potencial é outra, e tensão é outra, que é o mesmo que diferença de potencial. Não sei se você entendeu. Diferença de potencial é a mesma coisa que tensão. Quando eu falo tensão 220 volts, eu estou me referindo à diferença de potencial de 220 volts. E quando eu falo potencial é uma outra coisa, né? É uma espécie de energia que aquele condutor tem, né? Que ele é capaz de fazer alguma coisa. Então, o potencial dá a ideia de que ele tem um potencial para fazer alguma coisa. Então, esse alguma coisa é gerar uma corrente. Então, como ele está submetido a uma diferença de potencial de 220 volts, aí a corrente agora atravessa o corpo dele, né, e ele toma um choque. É a mesma coisa da lâmpada. Então, temos que ter o fase e o neutro. Se eu ligar a lâmpada somente na fase, o pino do centro aqui, ó, somente na fase, somente o pino do centro estará submetido a um potencial de 220 volts. E o outro pino não está ligado em nada. Se ele não está ligado em nada, na verdade está, né? Na verdade, a lâmpadazinha ela está ligada lá dentro por um filamento que está ligado na rosca aqui, ó. Então aqui também tem um potencial de 220 volts. Ou seja, toda a lâmpada está no potencial de 220 volts. E ela não vai ligar por quê? Porque não existe diferença de potencial entre os dois terminais da lâmpada, nem o pino do centro, nem a rosca. As duas estão com 220 volts. Então não existe diferença de potencial, não existe corrente e a lâmpada não acende. Ou qualquer equipamento, se ele estiver ligado somente em uma fase, o equipamento não vai ligar por isso. Deu para entender aí porque aqui liga ou não liga? Deu sim, professor. Muito obrigado, viu? Olha. Pronto, aí Francisco Maranhão falando aqui, né? E se eu pegar na fase, sendo que isolado, né? Colocou lá uma bota de proteção, uma borracha lá de proteção no chão. Se você tocar, tá aqui tá a proteção, né? Você tá todo protegido, tá de bota e tudo mais, né? Tá com a bota aqui. Cadê o neguinho? Aqui é o da bota. E tocou aqui, ó. Pronto. Como você está de bota, você não está em contato com o 0 volt aqui, ó, do chão, porque a bota está protegendo, está lhe isolando desse potencial de 0 volt. Mas não significa dizer que você não está energizado. Você está energizado sim. Um potencial de quanto? Potencial de 220 volts. Então, qualquer descuido, você vai tomar um choque. O cachorro passou perto de você e tocou em você, vai tomar um choque, porque o cachorro está em contato com o chão, que está no potencial de 0 volt, e assim que ele fechar o circuito, vai passar uma corrente elétrica, aí vai tomar um choque. Né? Não é pelo fato de simplesmente estar com a bota que não vai tomar um choque. Pode tomar um choque sim, é só tocar em qualquer outra parte, né? Tocar na parede, alguém tocar em você, alguma coisa tocar em você, um objeto caiu, tocou em você, pronto, tomou um choque. Se tiver machucado, interfere também? Interfere, enquanto estiver utilizando a bota, não, né? Não vai interferir muito não, mas você está utilizando uma sandália e sem querer tocou um objeto energizado, né? A sua mão ela tem uma resistência. Quando você toca lá, se a resistência da sua mão for muito grande, a corrente vai passar lá pelo seu corpo muito baixa, né? E o choque vai ser fraquinho. Se você tiver qualquer corte,
né, esse corte faz a resistência diminuir. E aí, como nós vimos, né, quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, aí tende a piorar a situação, né? O choque é maior porque naquele ponto ali a resistência é menor. Teve DDP, né, William? Teve diferença de potencial, teve tensão, já era. Então, vamos dar continuidade, pessoal, falando aqui do limite de condução dos condutores, né? Nós falamos que o limite de condução dos condutores, nós estávamos falando do limite dos isolantes, dos materiais, agora há pouco, aqui atrás, né? Eu apresentei a tabelinha aqui. Nós vamos falar agora sobre o limite de condução. Então, o que é que influencia no cálculo da bitola de um cabo? Então, são duas coisas que influenciam: o limite de condução dos condutores e a queda de tensão. Então, o que é que influencia no limite de condução? O que influencia é a temperatura de operação do cabo. Então, a temperatura máxima do cabo de PVC é 70 graus nas condições normais. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma tabelinha que mostra que um cabo, por exemplo, de 2,5 até 70 graus, né, se tiver dois condutores carregados dentro do eletroduto, ele suporta uma corrente de até 24 amperes. Se tiver 3 condutores, essa capacidade de condução diminui, né, diminui para 21 amperes. Por quê? Porque 3 condutores tende a passar uma corrente maior, tende a aquecer mais. E aí o aquecimento do cabo, ou pelo menos o aquecimento dentro do eletroduto, faz com que a corrente, faz com que a isolação dos cabos comece a ser modificadas. Então nós temos que diminuir a capacidade de corrente ali naquele circuito para manter tudo estável lá dentro do eletroduto. Então, mais uma vez, o limite de condução dos condutores depende da temperatura, né, de trabalho dos cabos, que depende da isolação dos cabos. Se o cabo, por exemplo, for de 2,5, né, com 2 condutores carregados dentro do eletroduto, o cabo suporta uma corrente de 24 amperes. 3 condutores, 21 amperes. E se por acaso a temperatura for maior do que 70 graus, ou melhor, maior do que 30 graus, que é a temperatura ambiente, na verdade aqui é porque está escondendo aqui, mas essa informação tem na apostila de vocês, essa tabela. Se a temperatura ambiente for de 30 graus, né, porque tem 30 graus aqui embaixo, não dá para ver, a temperatura máxima de operação que ele suporta dentro do eletroduto até 70 graus. Então, se a temperatura ambiente for 30 graus, um cabo de 2,5 suporta uma corrente de 24 amperes, né, com 2 cabos, 2 condutores dentro do eletroduto. E se por acaso a temperatura ambiente for maior, ou se o número de condutores for maiores, aí nós temos que aplicar um fator de redução. Um fator de redução como? Se a temperatura agora for de 35 graus, né, nós pegaremos aquele valor de corrente, o cabo 2,5, por exemplo, que tem uma corrente de 24 amperes, nós aplicaremos aqui um fator de redução de 0,94. Então, se antes a temperatura de 30 graus ele suportava 24 graus, com 24 amperes, aqui é amperes, né? Com 35 graus, nós teremos que aplicar aqui o fator de redução. Então, pegaremos aqui a corrente de 24 amperes e multiplicaremos por esse fator de redução de 0,94. Então, 24 vezes 0,94. Deixa eu calcular aqui, que eu não havia calculado. 24 vezes 0,94 dá 22,56 amperes. Então, observe que a capacidade de condução diminui, né? Conforme a temperatura aumenta, nós temos que diminuir a capacidade de condução do cabo. E se nós tivermos mais de 3 eletrodutos, ou 3 cabos dentro do eletroduto, se nós tivermos, por exemplo, 4 condutores, aí nós teremos que pegar aquela corrente, por exemplo, 24 amperes, e multiplicar pelo fator de redução, vezes 0,65. Então, 24 vezes 0,65, se nós tivermos aí
quatro condutores dentro de um eletroduto, a capacidade de condução daqueles cabos, né, diminui para 16,6 amperes. Por quê? Porque nós temos agora mais cabos dentro do eletroduto, o aquecimento vai ser maior ainda, então nós temos que limitar ainda mais a passagem de corrente por aqueles cabos, para que eles não aqueçam muito. Deu para entender aí, pessoal? Ele está perguntando aqui, quando fala carregado, o neutro e o terra está junto também, ou só o fase que vai ser considerado carregando nesse caso? Boa pergunta, viu, Eric? Eu vou mostrar essa tabela aqui para vocês agora, ó. Então, o que é que entende-se com condutores carregados? Num circuito trifásico, por exemplo, circuito trifásico são 3 fases, então todos os 3 são considerados condutores carregados. Se for um circuito monofásico com 2 fios, ó, com 2 condutores, 2 condutores carregados, quais são? O fase e o neutro. Né? No trifásico, sem neutro, fase, 3 fases. E no circuito monofásico, com 2 condutores, fase e neutro. Então, o neutro é considerado um condutor carregado também, porque por ele passa uma corrente, né? Lembra daquele desenho lá que eu fiz, né? Aqui é um equipamento qualquer, a corrente passa por aqui, né? Pelo fase, aqui é o fase, e aqui é o neutro. A corrente vem por aqui, passa pelo equipamento e volta pelo fase. Então, a corrente que passa pelo neutro, passa pelo fase também. Beleza? Então, já que passa pelo fase, nós também, ou já que passa pelo neutro também, se passa pelo fase, passa pelo neutro também, já que passa por ele também, um condutor carregado. Circuitos monofásicos com 3 condutores, né? Não é muito comum aqui na nossa região, é mais comum em regiões com tensões de 127 volts, que lá podem ter 2 condutores fase e um neutro, né? Para fazer a tensão de 127 volts e 220. Aí nós temos aqui o monofásico com 3 condutores, 2 fases e um neutro, logo 3 condutores carregados. Condutor bifásico, circuito bifásico, né? 2 fases, 2 fases, 2 condutores carregados. Circuito bifásico com 3 condutores, que é, na verdade, esse monofásico a 3 condutores, né? Que são 2 fases e um neutro também. Então, respondida aí a sua dúvida, Ed. Então, leve-se em consideração o neutro também. Beleza. Então, passando para o próximo, né? Então, nós vimos que para se dimensionar a corrente, né, a bitola do cabo, nós temos que levar em consideração o limite de condução. O limite de condução leva em consideração a temperatura e a quantidade de cabos que passam dentro do eletroduto. E a outra condição é a queda de tensão, o limite de queda de tensão. Então, respondendo àquela pergunta lá do abajur, né? Então, vamos imaginar que aqui seja a tomada esteja, ou então o padrão de entrada da sua casa, ela está chegando a 220 volts. Então, se você dimensionou tudo certinho com 220 volts, ele vai entregar 220 volts. Mas se você, em um determinado trecho do circuito, colocar um cabo de bitola reduzida, né? O que é que vai acontecer? Essa seção que tem uma bitola reduzida, ela vai funcionar como uma espécie de resistência para o circuito. E nós sabemos que quando há uma resistência, há uma queda de tensão. Então, haverá uma queda de tensão aqui nesse ponto do circuito. E o que vai aparecer aqui para a carga, o que vai ser entregue para a carga, não será mais 220. Será 220 menos essa queda de tensão. Vamos supor que a queda de tensão, referente à resistência do cabo, mais fino, seja de 5 volts. Então, ao invés de entregar 220, vai entregar 215 para a carga, ou para o equipamento. Então, deve ter acontecido isso na questão lá do abajur. Quem foi que perguntou foi o Felipe, né? Deve ter acontecido isso, né? O fio era muito fino, ele funcionou como um resistor, e aí deve ter baixado muito a tensão. Sei lá, vamos imaginar que tenha baixado aí 100 volts. Então, o resistor, o fio que se comportou como um resistor, ao invés de deixar passar a corrente normalmente, né, ele
produzir uma queda de tensão, porque ele se comportou como um resistor. Então, ao invés de entregar 220 a lâmpada, ele entregou 110, por exemplo, ou 120 volts. E aí, vamos imaginar aí que 120 volts não seria suficiente para acender a lâmpada, ou então fazer o equipamento funcionar. O que essas fórmulas querem dizer é esta situação, viu, pessoal? Não vou nem comentar essas fórmulas aqui, vou só explicar o que é que está acontecendo nesse desenho. Conseguiram entender aí, pessoal, a questão da queda de tensão? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida? Não? Deixa eu ver aqui. Professor, essa cara de tensão, você falou relacionada ao diâmetro do fio, não é isso? Está relacionado com o diâmetro do fio. Tá ok. Obrigado. Beleza. Então, pessoal, eu vou deixar para falar desses exemplos na próxima aula, né? Hoje foi uma introdução a esse conteúdo. E aí eu termino na próxima aula. E na próxima aula mesmo, eu já começo o dimensionamento com vocês. Eu vou passar a conta para vocês e a gente vai começar um dimensionamento de uma residência. Aí vamos calcular a quantidade de pontos de iluminação, pontos de tomadas e os demais componentes do circuito. Por exemplo, a bitola dos cabos, né? Que eu não vou cobrar isso no trabalho. Eu não vou cobrar a bitola dos cabos, justamente porque a gente não vai ter tempo para ver com tanta profundidade esses dimensionamentos. Mas pelo menos os mais básicos, né, que é a quantidade de pontos de luz e de tomadas, eu vou cobrar. Então, eu deixo para falar sobre isso aqui na próxima aula. E lembrando que na próxima aula, na segunda-feira, né, para compensar os dias em que eu finalizei a aula mais cedo, 8 horas, nós vamos nos estender por meia hora a mais. Então, na segunda-feira, a aula vai até 9 horas. Então, teremos mais tempo aí para discutir o que ficou pendente aí, caso tenha ficado alguma coisa pendente. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou tirar um print aqui. Eu não vou nem fazer a chamada, eu vou só tirar um print. Quem puder também tirar um print, ou então colocar o seu nome corretamente para poder lançar aqui na chamada, eu agradeço. Né? Certificar mesmo, eu coloco o nome Certificar aí, por favor, que eu não lembro mais quem é. Opa! Ah, não acredito. Saí sem querer, pessoal. Desculpe aí, eu apertei F5 aqui e acabei sem querer. Eu queria apertar outro botão e apertei sem querer. Mas de qualquer forma, valeu, pessoal. Um abraço e até lá.